Seja bem-vindo ao canal da Fritz Miller Hub de Conhecimento. Hoje em um ambiente diferente, respirando ideias, insights e refletindo sobre o mundo corporativo no palco da Expo Gestão 2023 em Joinville. E na conversa de hoje, eu falo com o professor Douglas Marçom, que é administrador e especialista em gestão de negócios. Seja bem-vindo, professor. É um prazer conversar contigo. Muito obrigado. Professor, vamos focar inicialmente, então, no foco de qualquer empreendimento, que é o cliente. Você acredita que está mais difícil conquistar o cliente hoje, nesse mundo de hiperinformação que a gente vive? Na verdade, Roberto, não é que está mais difícil. Na verdade é que o jogo mudou. Mudaram as regras. E quem entendeu a regra nova, hoje se beneficia dele. E o grande problema é que a gente ainda atrapalha nesse mundo novo, com essa quantidade de informação disponível, ainda tentando usar técnicas antigas. Então, entender bem o cliente, entender a jornada dele, entender tudo as dores que mudaram de fato durante todo esse período, é o grande desafio de agora. E a partir do momento que a gente tem informação para isso, quem consegue trabalhar bem com essa informação tem vantagem no jogo. Imagino que existam inúmeras estratégias para mapear todo esse processo, professor. Sim, Roberto. Existem muitos métodos já consagrados, métodos que já são muito bem disseminados, mas que agora com um objetivo diferente. São métodos que hoje precisam ser mapeados, ou a jornada do cliente precisa ser mapeada, com base nas dores atuais, que são muito diferentes do que eram antigamente. Como modelos, ferramentas, como inteligência comercial, ferramentas de abertura de novos negócios, de prospecção de leads, de desenvolvimento de mercados, geomarketing, de entendimento da concorrência, de mapeamento de preço. Os métodos em suma são parecidos, agora a forma de aplicar eles de fato mudou muito com a quantidade de informação que a gente tem hoje. Perfeito. E existe algum segredo para fidelizar esse cliente, para conquistar esse cliente? Na verdade, não é bem um segredo, mas pouca gente faz de fato. Certo. Que é mapear a jornada e as dores desse cliente. Ou seja, entender exatamente, desde o processo que ele entra em contato com a empresa, ou até antes, ou seja, quando ele entende que faz sentido para ele aquela solução. A partir do momento que ele entende essa solução, entender o que motivou esse cliente, o que fez ele escolher a sua empresa, ou ainda não escolher, ainda num processo de negociação ou de cotação, e tudo o que acontece com ele naquele período, pouca gente mapeia de forma devida. E são informações que hoje, na maior parte dos casos, estão disponíveis com alguma facilidade ou usando alguns métodos para coleta de informação. Então não é bem um segredo, mas é uma atividade que pouca gente faz em termos de inteligência comercial, em termos de inteligência de mercado, especialmente no mapa de jornada do cliente. Era isso que eu ia comentar contigo agora. Determinar essa jornada do cliente é determinante para uma marca e para atingir esse objetivo da empresa, que é ter esse cliente como seu parceiro, né? Fala um pouquinho a respeito disso para a gente. Sim, é verdade. É determinante, é algo que está fazendo diferença. As empresas que conseguiram mapear bem as jornadas. E o interessante é que tem tanta ferramenta de mapeamento de jornada, tanto método bacana, mas como eu disse, a maioria ainda não conseguiu aplicar isso na rotina. Faz uma vez com um método de pesquisa, enquanto na verdade deveria ser um processo, tanto na estrutura de marketing como na estrutura comercial. E aí isso sim faz a diferença. O ideal é que isso esteja inserido no cotidiano, no planejamento estratégico da empresa, para que se efetive ao longo da jornada. Exato, até mais do que no planejamento estratégico, esteja inserido no processo de fato operacional. Por exemplo, ferramentas como uma análise win-loss são ferramentas que ajudam a gerar insights fantásticos das dores dos clientes, inclusive clientes que contrataram e clientes que não contrataram. Mas a forma como a gente vê o mercado, a maioria das empresas fazendo, é simplesmente inclui no CRM ou numa planilha do Excel uma informação do porquê não fechou determinado cliente, mas quase ninguém sabe exatamente o porquê de fato ganhou aquele cliente. E aí não se entende aquela dor, ou seja, o que exatamente fez, como não entende a dor, não consegue ofertar novos serviços e não consegue principalmente entender o que precisa fazer para fidelizar e gerar lealdade daquele cliente.
Inclusive, participei da sua palestra há pouco aqui na Expo Gestão e uma coisa que me chamou muito a atenção é que você comentou sobre o saber fazer as perguntas certas. Perfeito. Né? Esse processo também do conhecer o cliente, ele tem um peso muito significativo, né? Estar munido de informações o suficiente, agora a gente já está falando de vendas também, mas se munir de informações suficientes para abordar esse cliente de uma maneira a convencê-lo, sim, a ser o seu cliente, né? Se tornar um cliente potencial. Exato. E mais do que convencê-lo, é usar uma forma racional que de fato faça sentido para o cliente, que seja uma relação ganha-ganha. A gente fala aqui em vendas complexas, principalmente vendas B2B, vendas para a indústria, venda para outras empresas, e mesmo vendas de não tão grande vulto, mas vendas para CNPJ como um todo, elas dependem essencialmente de um processo de investigação. Enquanto numa venda transacional, que a gente chama uma venda simples, a etapa mais importante é o fechamento, tirar o pedido de fato. Numa venda complexa, numa venda ligada a processo B2B, a etapa mais importante é a investigação. E aí sim, métodos para identificar esse cliente, que começam lá no mapa de jornada, começam lá no processo de entender bem o cliente. Lá no processo da jornada, identificar bem o perfil do seu cliente, entender as dores, entender em cada etapa e criar hipóteses diferentes para a geração dessas dores, ou para entender de onde geram essas dores. Isso é o que realmente faz diferença. E daí sim, vem os insights para fazer boas perguntas. Porque aí quando a gente faz boas perguntas, estimula e acerta a dor, e não pode ser sorte esse processo, tem que ser investigação de fato. E aí quando a gente investiga o cliente, a gente começa a ter uma abordagem comercial, uma abordagem muito diferente, uma chance de sucesso muito maior. Muito maior. E professor, a empresa estabelecer métodos de vendas, isso é necessariamente um diferencial competitivo? Sim, mais do que nunca. Porque como a gente disse ali no início, a informação ela hoje está muito mais disponível. Então o que faz diferença é processo. São ritos de gestão, são processos de fato. É o rito que dá realmente a batida de tambor para que a gente consiga se diferenciar. E aí entra lá desde uma expressão que eu gosto muito, é o basicão bem feito. E esse basicão ele tem que ser baseado em método, ele não pode ser da cabeça de quem quer que seja, ele tem que ser baseado em métodos consagrados para que possa realmente gerar diferenciação. Ou seja, aplicação de método, garantir disciplina de gestão, que é o basicão, ou seja, disciplina na área comercial, para a execução desses métodos. E um processo bem desenhado, usando ferramentas modernas de inteligência de mercado, de inteligência comercial. Isso sim, a gente vê várias empresas se destacando aí, gerando vantagem competitiva em termos de relacionamento com o cliente. Certo. E já para encaminhar para o final aqui da nossa conversa, como inovar no setor de vendas, professor? É possível isso? É possível, com certeza. E tudo começa, como a gente falou, no processo de jornada do cliente. Se eu conheço bem a dor, se eu sei exatamente todos os passos, todas as etapas que um cliente passa na contratação de um serviço, na contratação de um produto, eu consigo inovar em produto, inovar na prestação de serviço, inovar no pós-venda, no customer service, consigo inovar na forma como trata isso e principalmente na forma de fazer abordagem comercial. A gente vê tanta empresa fazendo abordagens muito diferentes hoje em dia e com muito sucesso, por quê? Entenderam aquela abordagem por telefone, aquela abordagem tradicional mesmo por WhatsApp, aquela abordagem que vazia de oferta já não dá mais resultado. À medida que você conhece bem o cliente, a gente começa a entender bem as dores dele. Entendendo bem as dores dele, a gente consegue fazer uma abordagem e inovar no processo comercial com muita propriedade. Mas primeiro conhecer bem e investigar o cliente. Tem até um conceito muito bom para isso, que é o ABM, que é o Account Based Marketing, que é um método em que a gente levanta dentro de grandes contas e trata elas como se fossem clientes efetivados. Porém, são clientes que ainda não foram, de fato, abordados.
Então, eu preciso investigar esse cliente antes. É um case, é como se fosse um exemplo para poder chegar num objetivo. Professor, última questão. Nas vendas B2B, que é um processo um pouco mais detalhado, é um processo diferenciado do B2C, como gerar diferenciação nas vendas B2B? O principal passo é escolher um bom método. A gente recomenda que na vendas B2B ele tenha uma espinha dorsal baseada no spin selling, um método consagrado, e que exatamente depende de boas perguntas para funcionar. E aí todo o processo do B2B para conseguir isso começa entendendo de fato o meu cliente, entendendo as principais dúvidas, fazendo todo o mapa de jornada, gerando hipóteses para perguntas que de fato possam tocar nas dores do cliente. E, segundo essas perguntas, gerar um racional para o cliente que faça sentido aquela solução. O processo B2B, ele é conhecido também como um processo de venda complexa. Então, e ele não tem esse nome por acaso, porque normalmente os danos, as dificuldades de uma compra errada, as consequências são muito grandes. São muito grandes, os impactos são bastante significativos. Exato. E para passar por esse processo, eu preciso ter um racional que de fato convença a empresa de que a minha solução ela entrega o melhor custo-benefício para ela, mesmo usando critérios que não foram levantados inicialmente pelo comprador. Aí entra o método, entra o processo de diferenciação do B2B. Ou seja, a gente levanta dores, levanta temas que inicialmente não foram trabalhados ou que o comprador nem considerou isso no processo de compras e que de fato gera um impacto no negócio e que pode gerar uma vantagem competitiva para o cliente, consequentemente nos dá uma vantagem competitiva no processo de negociação. Então, perfeito. Ou seja, dá para diferenciar assim no processo B2B muito bem. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Tenho certeza que quem está aqui acompanhando a gente até agora conseguiu, assim como nós, pegar muitos insights dessa conversa, né? E ir um pouco mais a fundo também para entender como fazer um processo, ter um processo mais assertivo nas suas empresas. Agradeço de coração a sua participação e a sua disponibilidade. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço. E para você que está aí acompanhando a gente até agora, muito obrigada também e até uma próxima.